Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos ter um resumo, né, do quientismo na nossa literatura, porque essa aula vai ser gravada, que eu tenho formação a tarde inteira, então não vou poder estar com vocês ao vivo, né? Mas é uma aula gravada e vocês poderão ter a explicação para poder realizar a atividade de vocês. Nós vamos agora fazer um breve resumo do quientismo, do que aconteceu, da história, da estética, dos autores, tá certo? Aqui nós temos uma visão aqui mais linear do que aconteceu na época do quientismo, tá? Que é uma visão mais liberal, do antropocêntrica, identificadas como mercantilismo. Aqui a igreja sofre as flexões dessa crise. As forças burguesas, elas rompem com o medievalismo católico no movimento da reforma dos protestantes. Aqui é uma época, né, histórica onde a igreja ela sofre um pequeno abalo com essas reformas dos protestantes. Aqui acontece um concílio, né? Essa imagem que vocês estão vendo, né, é um concílio das forças tradicionais, onde eles reafirmam os dogmas católicos. E eles reafirmam isso através da resolução de um concílio. Aqui é quando aparecem, né, as primeiras culturas artísticas, onde elas começam a florescer as ideias da antiguidade, do greco-romano, Renascimento. Aqui nós temos em Portugal as grandes navegações, impelem o espírito português a sua vocação desbravadoras e navegante. Aqui nós temos aqui um quadro geral, né, dessa ocupação efetiva do território, que só começou por volta de 1530, com as capitanias hereditárias e o envio de jesuítas para catequizar os índios. Então, nós podemos aí perceber que a catequização dos índios, ela só começou em 1530 com a chegada dos jesuítas ao Brasil. Aqui nós temos outra imagem belíssima, né, da literatura. Desta primeira fase, faz um levantamento da nova terra, sua flora, sua fauna e sua gente. Aqui é quando os portugueses estão chegando ao Brasil, e aí eles encontram os índios, né, e aquela beleza toda que é a fauna e a flora. Aqui é outra imagem belíssima, né, que o objetivo principal é descrever e informar tudo o que pudesse interessar aos governantes portugueses. Aqui, pessoal, é quando as grandes navegações chegam e eles vão explorar a terra, que é o Brasil, para enviar mensagem aos portugueses, né, dizendo tudo que tinha encontrado aqui no Brasil, para que os portugueses analisassem e pudessem ter algum interesse em alguma exploração da terra do Brasil. Aqui é outra imagem belíssima, né? Havia a exaltação da terra resultante do assombro europeu diante da exuberância natural da terra tropical. Aqui é outra imagem belíssima, né? Muitos adjetivos e o uso exagerado de superlativo serve à exaltação da terra exótica. O ufanismo da origem ao movimento nativismo. Por que movimento nativismo? Porque é o movimento dos nativos ali já existentes. Aqui nós temos como se fosse uma comemoração, né? Os nativos eram vistos como certa simpatia e malícia. Aqui nós temos uma imagem, pessoal, não de uma igreja, claro, mas de um povo, né, querendo entender melhor o catolicismo.
Então aí a imagem de uma das primeiras missas realizadas pelos jesuítas no Brasil. Os jesuítas chegaram ao Brasil com a missão de catequizar os índios. Produziram várias cartas, tratados descritivos, crônicas, histórias e poemas. Aqui nós temos a imagem, a composição dos jesuítas, representavam o pensamento da Contra-Reforma e a intenção é puramente salvacionista. Aqui nós temos outra imagem, do catolicismo, o trabalho de catequese jesuítica, ao mesmo tempo em que impediu a destruição completa dos índios, destruiu os valores culturais indígenas. Ou seja, eles chegaram com uma cultura católica, mas essa cultura, ao mesmo tempo boa, mas destruía completamente os valores culturais que eles já tinham lá na sua terra, existente por eles, índios. Aqui nós temos de um lado a história, do outro a estética, A história começou no século XV até o século XVI. E nesse período aconteceu a reforma dos protestantes, a Contra-Reforma, Renascimento, grandes navegações e o mercantilismo. E o que foi que ficou de estética? As crônicas de viagens, os descritivismo, que foi uma delas é a carta, de Pero Vaz de Caminha, o uso de adjetivo superlativo, ufanismo, visão exótica do índio. Por que visão exótica do índio? Porque quando eles chegaram ao Brasil, eles chegaram todos com os costumes já das vestimentas. E os índios, eles não usavam vestimentas, como alguns não usam até hoje. Então, para eles, aquilo era exótico. Textos pedagógicos e de catequese, poemas religiosos e pessoais, cartas aos superiores. E essas cartas, pessoal, os superiores, era a parte onde eles informavam o que eles tinham encontrado no Brasil e enviavam para seus superiores. Aqui nós temos Pero Vaz de Caminha, que ele nasceu em 1450 e morreu em 1500. O escrivão, ele era um escrivão, Pero Vaz de Caminha. Ele que fazia as escritas da navegação. Então aí, ele é filho de escravo, de quem herdou a profissão. Exerceu várias funções públicas, inclusive de vereador. Escrivão da Armada de Cabral, morreu em combate quando a esquadra de Cabral invadiu Calicut. Aqui nós temos outro grande e importante autor, que é Padre José de Anchieta, apóstolo do Brasil, fundador da cidade de São Paulo, escreveu uma gramática de Tupi. Escreveu texto de finalidades pedagógicas, recebeu a alcunha de Play e o Supremo Pajé Branco. Poesia e autos religiosos de natureza medieval, distanciamento dos prazeres terrenos, consolação no amor divino. E aqui, pessoal, nós finalizamos o nosso resumo até aqui, o quinhentismo da nossa literatura, o quinhentismo. A partir de agora, vocês irão realizar a atividade proposta, que irá ser colocada tanto no portal de vocês, que é o Google Sala de Aula, quanto no grupo do WhatsApp, tá certo? Tenham todos uma boa tarde, até nosso próximo encontro.